Seu podcast preferido vai começar. Segura aí. Querido Piauí. QPcast, o seu podcast. Muito bem, sejam bem-vindos, bem-vindas a você que está assistindo mais esse episódio aqui do nosso QPcast. Bom, hoje, nós estamos aqui recebendo ele que é advogado, deputado estadual pelo Partido do Progressistas, não é isso? Ele que também já está aí no seu terceiro mandato, não é isso? O deputado Bessá Filho, mais conhecido como Bessá. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Cleison. Obrigado aí a todos que estão nos assistindo no querido Piauí Cast. As pessoas se referem muito a mim como Bessá Filho, por conta do meu pai, que também se chama Bessá, mas na verdade o nome do meu pai é Benedito Sá. Então, assim, o Bessá legítimo sou eu, não tem nada de filho. É sério? É Bessá sem filho. Tá aí uma curiosidade bacana. Bom, hoje, a gente aqui recebendo, eu quero dizer para o senhor, primeiramente, que é uma alegria para nós, é um privilégio tá tendo a sua presença aqui, deputado. E a gente quer saber sempre aqui, no nosso podcast, onde a gente atua sempre de uma forma fluida, como foi que começou essa questão, deputado Bessá Filho? Como foi que começou essa questão política do senhor? Quando foi que o senhor iniciou na política? Porque o senhor veio da área do direito, né? Sim. Quando foi que o senhor tomou essa decisão? Bom, Cleison, a minha família, meu pai é político, né? Já foi deputado federal por 5 mandatos, prefeito de Oeiras, e eu vivenciei toda a história dele dentro da política. Nasci dentro da política, cresci dentro da política, e isso, com o passar do tempo, algo que mexia comigo também, e nesse desejo também de poder seguir os seus passos. E em 2013, na verdade 2014, nas eleições governamentais e de deputado estadual e federal, logo após, faltando uma semana para as convenções, me apresentaram como um candidato a deputado estadual e eu fui. Rolou o convite? Rolou o convite, eu fui. Nessas horas a gente acha que vai estar preparado, mas a gente não está preparado. Era tudo uma novidade para mim, até porque foi algo realmente de última hora, para você ter ideia, uma semana antes das convenções. E eu fui, uma experiência muito interessante, que naquele período eu fiquei numa 5ª suplência, Mas já em 2017 eu acabei que assumi o mandato, Tive essa experiência de praticamente 1 ano e 6 meses como parlamentar, o que me deu o gosto para entrar novamente na disputa, mas já em um momento diferente, mais competitivo, que foi em 2018, Isso é bacana, isso é muito interessante. O senhor veio crescendo a questão da votação também, sim. nos comparando com os últimos pleitos, né? Sim, graças a Deus, As pessoas abraçaram muito a nossa causa, por eu ser novo, com novas ideias, com novas propostas, E aí, em cima também, lógico, a gente há de reconhecer de toda a história política do meu pai. E graças a Deus, hoje eu estou aí no terceiro mandato de deputado estadual, tendo essa oportunidade de contribuir com o nosso estado. Quem é o Bessá Filho, como político dentro do nosso Piauí atual hoje? Qual é a principal causa que o senhor tem lutado dentro da Assembleia? Cleison, eu procuro agir na política a forma como eu vivo no meu dia a dia. O Bessá cidadão é o Bessá político. Sou um cara que gosto muito da verdade, às vezes, por ser muito sincero, eu acabo que magoo as pessoas. As pessoas, por incrível que pareça, mesmo eles pedindo a honestidade da maneira de agir
político, mas quando você é assim, as pessoas não aceitam. É verdade, tem essa... Eles acabam que não absorvem essa sinceridade. Então, assim, é o Bessá que eu atuo no meu dia a dia, é o Bessá que eu atuo na política. Honesto, sou um homem que cumpro com a minha palavra, nunca falhei com ninguém, né? E, assim, eu procuro agir dessa maneira. Bom, lá no parlamento eu sempre procurei pautar por desempenhar um papel de fazer com que o nosso Estado pudesse fazer com que a nossa sociedade, né, pudesse despertar os potenciais de cada região. O Piauí é um estado rico de oportunidades, mas verdade. nós não sabemos ainda aproveitar dessas riquezas e transformar isso em geração de emprego e renda. A gente falha muito nesse sentido e o papel do governo, né, do poder executivo, é primordial para que isso possa acontecer. Mas, infelizmente, falha muito nesse ponto. E isso é onde me incomoda. E isso é o papel que eu tenho procurado levar na Assembleia Legislativa, na oposição que eu sou, né, que estou ao governo atual. Hoje, o senhor está, né, como um líder, né, o senhor foi escolhido para ser líder de oposição dentro da ALEP, né, da Assembleia. Para o senhor, essa questão, ela tem sido fácil, maleável, junto com os colegas? Como é que tem sido essa situação? Veja bem, Kelso. Cleison, desculpa. Veja bem, o papel da oposição na atual gestão do governador Rafael, ela, como a oposição, como toda a população, criou uma expectativa por tudo aquilo que ele pregou, como ele durante chegou, a campanha. Como ele chegou. Ele chegou apresentando, querendo ser um político diferente, um político que tinha a intenção de fazer grandes realizações. A população confiou, acreditou, nós da oposição demos esse crédito para o governador. Nós fomos, nos primeiros 2 anos, esses últimos 2 anos, fomos uma oposição mais de procurar ver, assistir e dar esse voto de confiança para que o governador pudesse trabalhar. Isso nesse primeiro momento. Primeiro momento, né? Mas, com o passar do tempo, a gente tem percebido que é um governo que, de novidade, não tem nada em concreto. Aquilo que pregou não é aquilo que se executa. Não passa de ser uma repetição do que foi os governos do PT lá atrás, né? do senador e do atual ministro Wellington Dias. É uma continuação do que era o governo Wellington Dias. Então, assim, essa novidade se perdeu. A espera por essas realizações, por essas grandes promessas, né, não aconteceu, consequentemente, tem caído numa situação em que as pessoas perdeu essa credibilidade, e aí nós, como parlamento, como parlamentares, nesse período isso aqui eu reconheço, né, eu dentro, como também os outros parlamentares, nós demos esse crédito, né, em alguns momentos, autorizando empréstimos ao governo do Estado, mas tudo imbuído dentro nesse sentido de dar esse crédito para o governador poder trabalhar, até porque era um candidato novo, uma pessoa, um jovem, né, que tinha todo um desejo de fazer algo diferente, mas pelo que a gente está vendo, não. E a partir do momento a gente está começando a pontuar essas questões de equívocos onde o governo está falhando. Até porque uma oposição bem feita, isso que as pessoas têm que entender, não é uma oposição irresponsável, oposição por ser oposição. É uma oposição no sentido de ser o freio de condutor da atuação do governo, no sentido de que fazer com que o governo não saia dos trilhos. Então, é essa a nossa intenção lá no parlamento. Eu acho que nós, lá no parlamento, já estamos a praticar isso, né? Apontando os erros, procurando fazer com que o governo possa corrigir estes erros, porque a população não aguenta mais passar por situações de engano.
São muitas promessas que não têm sido cumpridas e aí a gente está aqui na oposição fazer lembrar o governo das suas promessas e a população não aguenta mais esperar. Realmente, quando a gente fala de políticas, e aí a gente, lembrando aqui na nossa posição, não de lado A nem de lado B, mas vamos falar aqui, um exemplo, o governador do Piauí, o Rafael Fonteles, ele assumiu. Quer dizer o quê, deputado Bessá? Ele assumiu e naquele momento ele veio com muitas promessas, mas na hora de executar... Vou te dar aqui um exemplo. Eu vou lhe dar aqui um exemplo. Você conhece Jaicós? Sim, sim, sim. Jaicós tem um grande problema hídrico, de abastecimento de água. O governador Wellington Dias, nos seus 2 últimos mandatos, o 3º e o 4º mandato, prometeu a construção da adutora que liga Poço de Marruá, o açude de Poço de Marruá aqui de Patos, até Jaicós. Passou o governo Wellington Dias, prometeu e não cumpriu. O governador atual, durante a campanha, ele tinha como promessa de campanha a construção da adutora para levar água até Jaicós. Ano passado, 2024, no aniversário de 190 anos de Jaicós, ele disse, olha, eu quero andar agora em Jaicós com a adutora já em construção, pois nós estamos em 2025. Qual é a história agora? É dizer que a construção da adutora vai ser incluída no PAC. Ou seja, é empurrando com a barriga, uma história atrás da outra, e a população não aguenta mais. Da mesma maneira, a adutora para levar água até Marcolândia, a partir lá de Francisco Macedo, o açude estreito. Promessa antiga. E está lá. Não se constrói. É empurrando com a barriga. Ou seja, o mesmo... Quando eu digo que o governo Rafael hoje é uma cópia do governo Wellington Dias, é isso. Fazem as promessas, promete, mexe com a intimidade, mexe com a autoestima do nosso povo e as pessoas se frustram porque eles não realizam, não dão a palavra, mas não cumprem com suas palavras. É muito interessante, é um governo, o Cleison, que o governador, através desses empréstimos que nós autorizamos, e eu reconheço que autorizei também, dando esse voto, esse crédito ao governador, porque eu também acreditei nele, a gente tem visto que o governador gosta de utilizar o dinheiro desses empréstimos, bilionário, quase 8 bilhões de empréstimos só na gestão dele, para construir estrada vicinal e calçamento, na sua grande maioria. Enquanto isso, por que é que não faz com esse dinheiro aqui essa grande obra de vital importância para Picos, que é o anel viário? É verdade. O contorno de Picos, há quanto tempo que se promete não se constrói? Tem uma promessa aí já tem. Mas não querem fazer isso. É isso que a gente chama atenção. É isso que a gente está aqui na oposição a reclamar. É chamar a atenção do governador. Acorde. E o povo também não aguenta mais esperar. A situação que vive hoje, em pleno março, pessoas sofrerem já necessitando água para abastecer suas casas aqui em Acauã. Semana passada eu vi aqui no Globo Rural uma reportagem aqui em Acauã. As pessoas já necessitando de carro-pipa, né? E é o sofrimento que é. Então, são essas coisas que não adianta o governador vir com uma história bonita de vamos trazer o hidrogênio verde, vamos fazer aqui a navegabilidade do Rio Parnaíba, vamos construir o porto. Cara, faça só o básico. Faça a adutora para Jaicós. Faça o básico, a adutora do Estreito até Marcolândia. De extrema importância. Vamos fazer o básico aqui. Faça o básico. Antes de passar para essas contos de fadas, histórias mirabolantes, vamos fazer o básico. O povo não aguenta mais sofrer. É muita perversidade com a nossa gente, Cleison. É verdade. A gente vai analisando. Deputado, o senhor acredita que esse governo atual do Piauí, ele vai se reeleger? Ele pode se reeleger em 2026? Olha, o cenário hoje, o que é que a gente tem observado? O governador Rafael, ele, na eleição passada, em 2022, ele se apegou muito à polarização a nível federal entre Lula e Bolsonaro.
Se você for voltar aqui no tempo, o governador Wellington Dias estava encerrando o seu 4º mandato, saindo em um grande desgaste político, mas por conta dessa polarização, a população esqueceu desse desgaste político e abraçou a campanha do Rafael por conta que eles usaram a ideia de que votar em Dr. Silvio é votar em Bolsonaro. Eles alegavam que existia essa proximidade e que ele, o governador, era o menino do Lula. Né? Então, isso pegou na campanha. Eu acredito e dou muito, eu considero que foi um dos fatores que favoreceu a vitória do governador Rafael nas eleições de 2022. Fora que ele era um candidato novo, era novidade e tal, mas se você for levar em consideração o que aconteceu, a maior parte, o fator preponderante do discurso do Rafael, do governador, era dizer que era alinhado politicamente com o Lula e o outro, doutor Silvio, alinhado politicamente com o Bolsonaro. Então, a partir do momento que isso aconteceu lá atrás, o que a gente vê hoje de cenário, qual é o cenário que a gente vê hoje? É um cenário que o governo Lula há um desgaste, né? O governo Lula não tem dado um resultado satisfatório, principalmente para a população de baixa renda. O Brasil ainda sofre muito com essa situação da inflação. É um discurso que o PT usa, um discurso antigo de culpar a alta da inflação, a alta dos preços ao empresário, que a gente sabe que não é isso. A alta do preço, a alta da inflação é consequência da expansão monetária devido à irresponsabilidade da gestão pública federal. E essa história não pega mais. Consequentemente a isso, o governo federal está um desgaste profundo e a gente tem visto em várias pesquisas, inclusive no Nordeste, a desaprovação já ao governo do PT e isso está chegando aqui no Piauí. Realmente, de fato. Consequentemente, Leison, o que é que acontece? O governador e o presidente Lula, eles são irmãos siameses, gêmeos siameses. Ou seja, se ele usou lá atrás para se beneficiar, ele também vai ser usado aqui para também herdar um pouco desse desgaste. Fora isso, hoje, se você fizer um raio-x, hoje o governador Rafael ele tem hoje um caminho mais favorável. Mas eu acredito, por toda essa circunstância que está acontecendo no país, tendo em vista que nós do Progressista, nós da oposição, iremos apresentar um candidato competitivo, que nós vamos trabalhar e procurar mostrar para a população que o governo Rafael é uma continuidade do governo do Wellington, são jovens, inteligentes, na sua grande maioria, que ocupam os cargos administrativos de secretários, meninos CDFs lá do Dom Barreto, mas é uma roupagem de novas, mas as práticas são as mesmas práticas velhas do PT antigo de Wellington Dias. Olha, a gente sabe que a eleição de 2026 ela está próxima, tem aí 1 ano e alguns meses, 1 ano e 6 meses, aproximadamente isso, né? Dentro desse cenário, para 26, que já está aí, 1 ano e pouco, né? Deputado Bessá, eu queria que o senhor falasse aqui para a gente no podcast, pelo menos de 3 nomes aí, que seriam nomes bons para o Piauí, como candidatos, pré-candidatos ao governo do Piauí pela oposição, pela sua visão. Nós temos 3 excelentes nomes. Deputada Gracinha, que é filha do nosso grande Mão Santa, senador Mão Santa, ex-governador. Uma mulher que na última eleição ela saiu com uma votação estrondosa da região litorânea. Né? Nós temos o nome da deputada Margarete, que é o nome que está sendo posto, colocado nesse momento como opção. Uma mulher muito inteligente, que é uma grande advogada. O nome também nós temos do Joel, ex-prefeito de Floriano, que na eleição passada surpreendeu a todos numa disputa ao Senado, que por pouco não conseguiu conquistar o mandato de senador. Enfim, são nomes que nós temos, que nós vamos trabalhar para 2026. Hoje o cenário, como repito, é favorável para o governador. E na política é como nuvem.
Já dizia Ulisses O Guimarães. perfil do eleitorado ele tem mudado muito também, né? Pois é, então a gente acredita muito. Um eleitorado, desculpa cortar o senhor, um eleitorado mais jovem, né, em tempos de inteligência artificial, onde a internet, todo mundo está conectado com a internet. Exato. E as pessoas elas começam a ver a realidade mais de perto e ter mais uma consciência, né? Graças a Deus que existe a Nossa Senhora da internet. Porque como quer o PT, como quer a esquerda, eles querem, junto com o Supremo Tribunal Federal, eles querem controlar as redes sociais, exatamente para fazer chegar de informação às pessoas conteúdos do interesse deles. Graças a Deus que isso aqui é livre e dá oportunidade para nós que estamos na oposição se manifestar. Está aqui hoje batendo esse papo. Né? Exatamente. Até porque hoje na imprensa do Piauí, praticamente ela, 90% dela é comprada. O que chega para a população é aquilo que é de interesse do governo, mas nas redes sociais eles não têm esse controle. Né? E isso é onde nos favorece e dá a oportunidade da gente chegar até as pessoas que vivem nos grandes grotões do nosso estado. Então, eu acredito, né, que para 2026... nós vamos chegar com a força total. Eu vejo que hoje, repito, o governo atual não conseguiu mostrar para o que veio, não apresentou nada de novidade, são muitas contos de fadas, histórias mirabolantes que não têm resultado prático e político para o nosso estado. O estado do Piauí, Cleison, é o estado mais pobre da nação. Nosso estado é um dos piores índices de analfabetismo. É um dos estados mais pobres do Brasil. Quase 35% da população piauiense, quase 1 milhão de pessoas, vivem na pobreza. É muito contrário ao senso. Né? O governador que ficou 4 mandatos do PT, hoje ser o chefe do Bolsa Família, falando querendo combater com a fome. Esse censo, será que o censo, deputado Bessá, será que o censo, IBGE, será que esses dados eles podem ser uma especulação também, manipulados, esse censo? Porque o índice mostra uma coisa no censo, mas quando você vai para outros veículos de comunicação, o que você vê, né, é que realmente a gente está tendo uma inflação gigantesca. Mas o IBGE ele não trata disso especificamente. Né? O que eu trago aqui para você é um fato do IBGE, que é um instituto próximo ao governo federal. Ele lá registra, né, faz esse registro de 34% da população piauiense e ainda viver na pobreza. Né? O Piauí ser o do segundo estado onde tem a maior apresentação de pessoas analfabetas, né? Perdendo só para o Maranhão. O Piauí, segundo 360, o Poder 360, Sim. Ele coloca o estado do Piauí somente o dobro da população, uma quantidade imensa de pessoas que recebem Bolsa Família, que a metade dela só se diz respeito, né, fazendo essa comparação, que tem carteira assinada. Então, para você ter uma ideia de quanto nós somos pobres, né? Eu te digo, Cleison, aqui, onde existe informação, onde existe instrução, a pessoa se liberta. É um eleitorado até mais crítico, que é o eleitor. Um exemplo de Teresina também, que é a capital. Pois é. Onde tem instrução, onde tem informação, a pessoa se liberta. E quando ela se liberta, ela não vota mais em PT. Bom, deputado, a gente quer saber, 2026 também, hoje aqui o papo tá quente. Aproveita, já se inscreve aí no nosso canal, dá aquele like, aquela curtida. E para a gente está sendo uma honra receber o deputado estadual Bessá. Deputado, a gente sabe que o Piauí realmente passa por esses problemas, né? No dia a dia do piauiense, no dia a dia das pessoas que residem nesse estado. Né? E eu sempre gosto de dizer, às vezes, que o Piauí é o melhor lugar do mundo. Porque o Piauí ele é bonito em natureza, em beleza, mas falta oportunidade de emprego. Quando você vê uma
um veículo de comunicação falar e mostrar numa cidade do tamanho da nossa aqui de Picos, com mais de 90 mil habitantes aí, que pegando toda essa macro-região, são mais de 300 mil pessoas que circulam aqui. E aí você vai lá, não tem uma agência de emprego na região, você vê ali 10, 15 vagas de emprego para um número tão grandioso que é esse número de pessoas que residem ou que trafegam por aqui, pela nossa região de Picos. O que o senhor acha dessa questão do emprego, da falta de emprego? Como é que a gente vai ter emprego em um estado onde apresenta a maior taxa de tributação do país? Qual é o estímulo que o empresário tem em querer investir um negócio onde a tributação é alta? Realmente. Onde? Então, é essa dificuldade. Eu te pergunto, você sai da faculdade, muitos dos jovens que estão nos assistindo, você tem intenção de empreender, de prosperar, mas a burocracia é grande, a tributação é enorme e desanima qualquer um. Então, é difícil empreender nesse país, principalmente nesse estado. É difícil e é porque nós somos o estado mais pobre da nação. Eu estava vendo hoje, mais cedo, que os estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, a tributação é muito menor do que a nossa. São regiões onde aconteceu os maiores níveis de emprego do nosso país. Por outro lado, os níveis foram reduzidos em estados do Nordeste. Por quê? Porque a tributação nossa é alta. Impede, dificulta aquele que quer empreender, aquele que quer botar seu negócio. Então, assim, a situação que a gente vive é essa. Eu quando faço essas críticas, não é querendo ser pessimista, não é querendo dizer, é só criticar. Não, eu estou aqui chamando a atenção exatamente para que a gente acorde e que nós unirmos forças para que a gente possa lutar para que dê essa condição. Eu coloquei aqui no começo que o nosso estado é um estado rico em riquezas. Agora, o que a gente precisa é isso, é que essas nossas potencialidades se transformem em riquezas para nós piauienses. Cleison, você no café na sua casa. Sim. É aqui o exemplo que eu dou para todo mundo que está aqui nos assistindo. Você compra a fruta, a verdura, para você botar dentro da sua casa. Você sabe de onde é que vem essa fruta, essa verdura? Da região, não. Vem de onde? De Tianguá ou Petrolina, na sua grande maioria. Ou seja, existe algum estímulo na região para fazer a produção de produtos básicos, primários, na nossa região? Não. Mas fazem em Tianguá e Petrolina. Tu já parou para pensar? Vamos imaginar que toda a população de Picos, você falando aqui que é 90 mil pessoas, a quantidade de dinheiro que eles têm que tirar do bolso para colocar esses produtos de casa todo dia, vamos botar aqui um mês, vamos botar aqui um ano. A quantidade de dinheiro, né, que sai dos picoenses que vão para onde? Para Tianguá, para Petrolina. Tem uns grandes ceasas também, né? Lá. Mas no final, o produto em si é de lá. Então, é dinheiro que sai daqui do Piauí, dos picoenses, é dinheiro que sai dos piauienses. Eu estou dando um exemplo de Picos, mas isso aqui é no Piauí todo. É dinheiro que sai dos piauienses que vai enriquecer os pernambucanos de Petrolina e os cearenses lá de Tianguá. Enriquecer eles e nós ficando cada vez mais pobres, porque o dinheiro sai daqui e vai para lá. É verdade. Essa é a nossa situação. E o desafio que eu estou aqui a chamar a atenção é isso. É preciso a gente fazer com que as nossas riquezas fiquem aqui. A partir do momento que as nossas riquezas ficarem aqui, mais oportunidade de geração de emprego teremos para os nossos filhos, para o nosso povo. Então, é preciso que o poder público, as nossas autoridades, passem a pensar dessa maneira.
A gente está chegando, se aproximando da Semana Santa. Uma das coisas que nos últimos dias as pessoas têm comentado muito é o preço do ovo, né? Porque a gente tem no Piauí um grande número de pessoas cristãs católicas, né? Que agora, nessa época de Semana Santa, né? De Quaresma e Semana Santa, em alguns dias, principalmente pessoas mais de idade ali, que já tem uma certa tradição familiar, né? E as pessoas têm falado muito a questão do ovo, né? Rapaz, o ovo tá chegando num preço, né? A que o senhor atribui um exemplo desse? Como eu coloquei agora há pouco, a expansão monetária provocada pelos gastos, a gastança excessiva do governo, a necessidade de fazer esse controle da inflação, aumentando as taxas Selics, consequentemente, isso vai atingir diretamente o produtor. Porque aí é onde vem o argumento irresponsável do nosso presidente de culpar o produtor, culpar o empresário pelo aumento do preço. Mas isso é tudo uma escala. A partir do momento que aumenta o valor dos insumos, obrigatoriamente tem que repassar para o produto final esse aumento. Não existe um passe de mágica. Vamos diminuir. Alguém vai ter que pagar isso. E quem paga sempre é nós, a população. Então, a partir de uma irresponsabilidade nas decisões equivocadas dadas pelos nossos governantes, em especial o presidente Lula, a situação do país está nessa situação de alta da inflação. Cara, há 3 anos atrás, uma cartela de ovo de 20 ovos era R$ 9,00. Hoje está 30. O café era R$ 3,00, hoje está 13, R$ 15,00. Houve um aumento muito exagerado, mas esse aumento é exatamente pela situação que o país está vivendo, que está vivenciando, né? Então, assim, é preciso fazer uma cortança nos gastos, é preciso organizar a casa para que a população não sofra essas consequências. Isso tem repercutido no governo, tanto no governo federal, nas pesquisas também, né? Tanto para o governo federal de forma negativa, e é por isso que eu te quanto digo, estadual também. É por isso, Cleiton, quando eu falo isso para você, é um argumento antigo, atrasado, de culpar o empresário, o produtor, pelo esse aumento. E não é. Não é. Né? É querer, é uma cartilha essa. Assim, não é implicância minha com o Partido dos Trabalhadores, com esses entendedores de esquerda, mas a cartilha deles é essa. O capitalismo, para eles, é o demônio, mas é o capitalismo que dá a oportunidade do cidadão trabalhar e comprar sua moto. É o capitalismo que dá ao cidadão de bem, trabalhador, a oportunidade dele comprar uma televisão, um celular. O poder de compra tem diminuído das pessoas. Ou seja, o capitalismo é o resultado do trabalho, do esforço da pessoa. Onde tem a participação do Estado, isso quando eu falo Estado é o poder público, que é onde deveria servir de maneira, de uma maneira gratuita para as pessoas, onde tem essa mão, onde a esquerda quer que seja assim para todos, está aí, o serviço de saúde, é o serviço de segurança. É isso que é dado para nós. Né? Então, assim, essa demonização que fazem com aqueles que querem empreender é um grande equívoco. Vamos falar um pouquinho aqui, deputado, e muito obrigado, agradecendo mais uma vez pela sua presença, deputado Bessá. Nesse cenário também que a gente está se aproximando, não tem como a gente não falar desse cenário que a gente já está no cenário 25, 26, praticamente aí chegando, né? Nesse cenário, hoje, né, se a eleição fosse hoje, quem o senhor acredita que venceria as eleições para presidente no Brasil? Hoje, o país está numa situação em que o governo do presidente Lula está um grande desgaste político. Eu acredito que não teremos uma polarização em 2026 entre Bolsonaro ou Lula, né?
eu acredito que, primeiro porque o cenário de tornar o ex-presidente inelegível é um fator que eu acho que dificilmente irá se reverter. E, fora isso, eu acredito também que o país não aguenta mais essa polarização. O país não aguenta mais essa polarização. Então, assim, eu acredito que hoje o momento é muito favorável para um candidato de centro. Lógico, com apoio da direita, com apoio do Bolsonaro. E eu acredito muito que em 2026 haverá, sim, uma alternância, uma mudança política. Até porque o presidente Lula chegou com muitas perspectivas, criou muitas perspectivas por parte da população, mas ele não correspondeu, principalmente no quesito que sempre foi os programas sociais. Até porque o presidente Lula, no passado, ele acertou, né, com o Bolsa Família. Isso em 2002, isso aí pegou. Início. O Bolsa Família, na época, foi a junção de 2 programas do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o Bolsa Escola e o Vale Gás. E o Lula, quando chegou, assumiu o mandato, ele criou o Bolsa Família. Ele uniu, né, os 2 programas em um só. Que já existiam. Né? Pois é. Então, hoje, o brasileiro entende que esses programas sociais é um direito adquirido. Entra presidente, sai presidente, ele vai existir, vai continuar a existir. Então, não é mais o pai do Bolsa Família, é algo de direito do povo. Então, ele criou muito essa expectativa com as pessoas e não conseguiu corresponder, né, nessas ações. Inclusive, mais recentemente, uma maneira desesperada de cair do gosto popular, ele apresentou 2 programas, né, que foi a ampliação da farmácia popular e aquele outro programa que é o meia. Acredita? Não, o meia. Que é pé de meia. O pé de meia, né, para atender essas pessoas que vão fazer o vestibular. Então, assim, mas ainda não caiu na graça das pessoas, né? Então, assim, hoje a gente vê o país em crise, uma crise econômica que é algo real, que caiu no colo do presidente Lula, que não soube lá atrás fazer esse controle. Ele culpava o Banco Central, culpava que o problema lá era o Roberto Campos, mas quando o Roberto Campos saiu agora e encerrou o mandato, o cara que ele indicou para o presidente do Banco Central continuou aplicando os mesmos critérios colocados lá atrás por Roberto Campos, devido à necessidade de agir a economia, né? Então, assim, eu acredito hoje que, não havendo essa polarização e o cenário hoje muito prejudicial à imagem, ao que era lá atrás o presidente, o que o Lula é hoje, ele não correspondeu a esses anseios, né? Eu acredito muito que nós veremos algo diferente em 2026, na minha opinião. Isso faz parte. E isso vai repercutir no Piauí. Com certeza absoluta. E isso repercute, e por isso é onde eu coloco o posicionamento, né, no sentido de que é possível, em 2026, como eu até tentei falar aqui, me interrompeu, quando eu falei assim que política é como nuvem. Já dizia Luiz Guimarães, uma hora é de um jeito, uma hora é de outro, né? Então, hoje é um cenário, lá na frente pode ser totalmente diferente. Então, eu estou levando em consideração muito isso. E se isso se confirmar, né, esse desgaste do governo federal, se isso se continuar, ela vai repercutir de grande força aqui no Piauí e pode sim, nós podemos ter uma disputa bastante competitiva, tanto a nível federal como a nível estadual em 2026. A oposição, ela tem se popularizado mais no estado do Piauí nesses últimos meses, nesses últimos anos agora, recente. Ela tem se popularizado mais no Piauí? Qual é a opinião do senhor sobre isso? Eu vejo que hoje o maior líder da oposição no estado do Piauí é o senador Ciro Nogueira. Sim, sim. Indiscutivelmente é um homem que tem atuação em todos os municípios do Piauí. Eu confirmo isso que a gente vê. A maioria dos prefeitos, pode-se dizer que quase mais da metade, assim, algo em torno de quase 90% dos prefeitos tem como opção o primeiro voto para senador ao senador Ciro Nogueira. Então, isso já é o resultado de toda a sua força política, que ele tem no nosso estado. Hoje, eu posso dizer assim, com toda convicção, a atuação do senador Ciro Nogueira hoje ela é muito mais presente do que as ações do governo do estado.
E isso tem feito, abrido portas para o senador e, consequentemente, abrido portas também para que a gente possa apresentar uma alternativa para 2026. Deputado Bessá, há possibilidade da sua candidatura em 26 para deputado federal? Não. Eu sou candidato a deputado estadual, novamente. 2026. 2026, deputado estadual, com certeza. Bacana. E também eu queria saber, nessa questão da oposição, né, se a oposição também vai lançar algum outro nome também ao Senado, se há nomes dentro do partido. Nós vamos ter um candidato competitivo para o governo, que geralmente o candidato a governo é quem puxa a nossa chapa, né? O senador Ciro é o primeiro nome que nós temos. Nós estamos ainda a levantar, a procurar se articular para que a gente apresente um segundo nome, né, para senador e, consequentemente, formar uma chapa forte de deputado federal e deputado estadual. E a gente está bem confiante. A gente vinha conversando mais cedo um pouco, antes de iniciar a nossa gravação aqui, deputado, sobre os deputados que tem hoje, né, na Alep, né, os deputados que tem da oposição e os deputados que tem da situação. Hoje, com base, né, em todo esse caminho que a gente está vivendo no momento agora, o senhor acredita que a oposição ela vai conquistar mais vagas em 2026? Não, eu acho que isso ainda é distante, é difícil a gente prever. Eu acredito que hoje nós temos... a oposição, na eleição passada, elegeu 7 deputados. Né? 7. 8 com o deputado Gessivaldo, 9 com o deputado... Não, na verdade, 8 com o deputado Jeová, que assumiu a prefeitura de Teresina como vice-prefeito e ficou no lugar dele o Gessivaldo. Então, 8. Nós formamos... Eu acredito que a gente deve ficar nesse número, né? Podendo aumentar ou diminuir um pouco. Né? Bacana. É a minha opinião. Bacana. Deputado, me diga uma coisa. Hoje no Piauí, a gente voltando um pouco para essa questão de emprego, saúde, o que o senhor acredita que precisa melhorar para o Piauí, né? Principalmente na questão de emprego, porque a gente sabe que muita gente sai daqui, vai para São Paulo, vai para Santa Catarina, vai embora, porque não tem oportunidade. É preciso as pessoas primeiro tirarem a impressão de que cabe ao poder público fazer tudo. O poder público, ele abre as portas. Para dar o atrativo, é preciso também a pessoa que mora aqui, né, empreender. Bom, o que é que eu quero dizer com para você? Eu tenho andado aqui nessa região e eu tenho visto uma quantidade de terras lá improdutivas. Parado. Quando menos espero, eu vejo lá... Não produz nada. Quando menos espero, eu vejo lá a pessoa mexer na terra. Quando eu vejo lá, foi um mineiro que chegou, foi um cara de tal lugar, um cara de fora que comprou. Aconteceu muito em Uruçuí, na região. Investindo. Não, lá em Oeiras mesmo está acontecendo, ali próximo a Oeiras. Né? Nazaré, aquela região toda. Que vem de fora, empresários. Empresários que vêm de fora, compram a propriedade a preço de banana e começam a investir no agro. Então, a gente... Aí, com o passar do tempo, a gente acaba caindo naquele arrependimento. Poxa, isso aqui já está... Ontem mesmo eu fui ali no interior de Oeiras, né, e as pessoas estavam comentando, rapaz, chegou um mineiro aí, já está produzindo 400 hectares de arroz. Ou seja, para dar início à produção para o próximo ano da soja. E lá eram terras que estavam lá. Improdutivas, abandonadas por quê? Porque o nosso povo não tem a maior instrumento, que é a informação, a tecnologia para poder trabalhar isso. Então, a gente fica muito a depender que o Estado chega lhe dando um emprego, se você tem uma oportunidade vasta de oportunidade de trabalhar outras situações que você poderia ganhar dinheiro. Então, a gente espera muito o poder público e deixa de agir, né, para poder empreender. O Piauí, ele é a terra do mel, como dizem, né? Picos, principalmente a região do mel, do caju também. A gente é muito forte, mas a gente
tem condições, né, deputado, de, como o senhor falou, a questão desse empresário que veio de fora está empreendendo no arroz. São vários. São vários empresários. A gente tem condição por exemplo, com essas terras improdutivas, do povo o que a gente daqui, precisa, dos empresários da região. O poder público, ele é importante. E que? De dar uma carga tributária fácil para aquele que quer investir, né? O poder público é importante para fazer chegar a estrada, para facilitar o escoamento, a energia. Esse é o papel do poder público, né? Então, como para a nossa gente, escolas de qualidade no intuito de fazer com que os nossos jovens se informem através da tecnologia, né, outras coisas mais, para que possa trabalhar, né, ir para o mercado de trabalho de maneira mais competitiva, né? Mas não pode só deixar a mercê do poder público. A gente também tem que correr atrás. Com certeza absoluta. Nós também temos que correr atrás. Concordo Eu vejo plenamente. muitas pessoas passadas as eleições municipais, todo mundo querendo, eu vou votar em fulano porque ele vai ficar me dar um emprego. Poxa, está na hora de empreender e procurar fazer outras coisas. Pensar fora da caixinha. Sair da caixinha. Um emprego numa prefeitura é só 4 anos. Né? É algo temporário. Né? Então, assim, vamos lá procurar fazer outras coisas. Entendeu? Eu acho que está na hora da gente tirar um pouquinho esse espírito, esse pensamento. Né? Procurar ser mais arrojado, empreender, trabalhar, porque o resultado positivo, a pessoa só se torna próspero com o trabalho, através do seu esforço físico. O dinheiro só vem através do esforço físico. Nada cai do céu. É verdade, é verdade. Eu acredito que, como o senhor falou aí, a produtividade que a gente pode ter no nosso estado é muito maior se tiver ajuda do poder público, como o senhor já falou. O poder público, ele dá o primeiro passo, o resto cabe a você. A gente não é só da apicultura, da apicultura do mel, não é só da castanha do caju, né? Mas nós podemos muito mais. Com certeza. Eu concordo plenamente com o senhor, deputado. E eu queria saber sobre a saúde no Piauí. O que o senhor tem a dizer sobre a saúde do Piauí? Como poderia ser melhorada e como é que está a situação atual? Isso, a gente ainda vê uma fila enorme de pessoas que ficam aguardando uma regulação. Até quando? Até quando? Às vezes eu já me deparei com situações em que uma pessoa está com um braço com uma fratura exposta e está aguardando há 15 dias uma regulação para passar por um hospital para poder fazer a cirurgia. Às vezes, quando chegam em hospitais aqui como o Justino Luiz ou lá em Oeiras, né, às vezes tem médico, mas não tem material. Né? São situações essas que nos deixam tristes, mas o que é que a gente pode fazer? Meu papel eu estou fazendo. Eu estou na oposição, eu estou procurando chamar a atenção das pessoas. Se a coisa está ruim, é porque a maioria escolheu estar assim. Alternativa, nós temos. Então, assim, cabe às pessoas se conscientizarem e procurarem mudar. A gente tem visto e tem tido um eleitor, e aí eu volto a dizer que para essa próxima eleição que vai haver em 2026, que a gente está tendo um eleitor mais consciente, no sentido de que as pessoas estão se informando mais. Estão se informando. Eu acho que é exatamente graças à Nossa Senhora da Internet. Nossa Senhora da Internet. Essa daí eu peguei, é boa, viu? Essa daí está ajudando muito. Porque as pessoas vão se informando. E isso é muito importante. Na questão... Se quiser falar a nível nacional, bora falar. Vamos, aliás, vamos falar do Eduardo Bolsonaro. O mundo foi embora. Se me der uma oportunidade aqui... Sim. Algo que me incomoda muito, né, nesse país é um fator que vai ser bastante influente nas eleições de 2026, é o que está acontecendo no país. Cleison, eu estou muito preocupado. Aqui eu coloco não só como cidadão, mas também como uma pessoa que estudou direito. Você colocou aqui, eu sou advogado, tenho uma banca em Teresina, a nossa atuação maior é em direito bancário, direito penal, direito do consumidor, mas eu sou um cara que sou atento
ao que se passa no país. E eu tenho visto muito dos maiores problemas do nosso país tem passado pela nossa justiça, infelizmente. Que você colocou aqui com relação a Eduardo Bolsonaro é exatamente uma situação de insegurança que o país está vivendo. O órgão responsável em dirimir os conflitos é o judiciário. E é o órgão que está a causar toda essa situação de insegurança no nosso país. E isso me preocupa. Você vê um país em que a população se sente, como se diz, você vê aqui o que aconteceu no dia 8 de janeiro. O que foi? Vou só fazer uma recordação. O 8 de janeiro, o que aconteceu? Pessoas foram às ruas, revoltadas com o resultado da eleição. Né? Correto. Fizeram uma manifestação e acabaram exagerando, caiu depredando prédios públicos e, por conta disso, pelo momento que estava acontecendo, eles acabaram que foram presos, né? E sendo enquadrados em situações, em fatos tipificados como afronta ao Estado Democrático de Direito, a acusação de serem golpistas, terroristas, né? E isso me preocupa. Isso me preocupa, porque lá atrás a gente viu diversos manifestantes black box, não sei se você lembra, que fazia as depredações em órgãos públicos e eles foram acusados como vândalos, não como terroristas. Isso me preocupa, em onde o direito é de um jeito para uns e a lei é de outro jeito para outros. Isso me preocupa, como cidadão e como uma pessoa que tem uma noção do direito. Me preocupa, Cleison, eu me deparar com uma situação em que um ex-presidente não tem direito ou cabe a ser julgado por tribunal superior. Tem que ser julgado na primeira instância. Mas levam o caso para um tribunal para julgar um ex-presidente acusando de golpismo, um cara que estava nos Estados Unidos, mas é porque tinha pessoas que tinham essa intenção de dar um golpe. Que golpe é esse que não aconteceu? Certo. Né? Que golpe é esse que não se levantou uma arma ou se soltou nenhuma bomba? Né? Então, são esses questionamentos que a gente faz que não consegue entender. Quando a gente vê as pessoas pedirem uma anistia e você vê um grupo de pessoas que lá atrás vivenciou algo parecido, pessoas que lá atrás cometeram assalto a bancos, pessoas lá atrás que assassinaram outras pessoas, pessoas lá atrás que sequestraram pessoas, todas elas tiveram a sua anistia. E aí você vê pessoas de 70 anos, profissionais liberais. Hoje, só para a gente ter uma ideia, tem quantas pessoas mais ou menos que estão ainda são muitos que estão em cárcere. Olha, dentro do direito penal, a prisão preventiva ela não pode se eternizar. E outra, a prisão preventiva ela é a última opção. Primeiro se faz uma análise levando em consideração a vida da pessoa, se é réu primário ou não. E
se cabe situações alternativas à prisão. Ou seja, a prisão é uma última alternativa. No caso específico, lá, a alternativa de imediato foi a prisão preventiva de todos, que estão aqui há quanto tempo presos? Há 3 anos presos, direto. Né? Muitos ali sem julgamento, aguardando o julgamento. Isso não existe dentro do direito penal. Não existe no direito penal. Né? Não existe no direito penal, Cleison, você punir alguém porque você cogitou em praticar um crime. Eu cogitei, vamos supor aqui, vamos imaginar. Sim. Vamos imaginar pessoas que querem assaltar um banco. Eles se unem, alugam uma casa, começam a planejar um assalto a banco. Chega no dia do assalto, eles desistem. Eles não vão ser punidos pelo crime de assalto, porque o crime, né, o assalto a banco não ocorreu. Então, como é que você vai ser preso por golpe se o golpe nem aconteceu? Dá para entender. Faz parte, né? Ou seja, do Brasil. No artigo 15 lá existe um instituto chamado desistência voluntária, onde ele é bem claro, cogitação e preparação não é crime. O que pode ser crime aí é os atos, em alguns casos, dos atos preparatórios, em alguns casos pode incorrer em crime. O que seria, por exemplo, aqui, vou voltar aqui o exemplo aqui do assalto a banco. Vamos supor, essas pessoas que se reuniram, eles compraram explosivos, eles compraram armas, desistiram, ou seja, não se consumou o assalto a banco. Eles não vão responder por assalto a banco, mas eles vão, dependendo do caso, como prevê o artigo 15, algumas situações consideradas crime dentro dos atos preparatórios. O que seria, nesse exemplo que eu coloquei, a compra de uma arma de maneira ilegal, ela é crime. A compra de um explosivo sem uma autorização, ela é um crime. Então, ela vai responder em cima desses fatos ilícitos e não pela consumação de algo que não aconteceu. Então, essa aqui é uma indignação minha por tudo que está acontecendo no país. Qualquer que seja o cidadão, quando ele se deparar em uma situação que ele vai ter que recorrer à justiça, né, ele quer ser julgado por um sistema honesto, justo e por um juiz imparcial. Todo mundo tem direito a isso. Um judiciário justo, que dê uma decisão correta, justa, e por um juiz imparcial. O caso específico, você se depara com o juiz ministro que é vítima. Pô, até o cara é vítima, ele alega que é vítima, porque esses atentados golpistas, a alegação do ministro Alexandre de Moraes de que queriam matá-lo. Então, o cara é vítima e é julgador. Cadê a imparcialidade nisso? Realmente... Cadê a imparcialidade nisso? Cadê o julgamento justo, honesto e justo, como preza a nossa Constituição e a nossa lei? Cadê a imparcialidade, Cleison, de um julgador que há pouco tempo atrás disse, em 2002, após a derrota do presidente Bolsonaro, derrotamos o bolsonarismo, perdeu, mané, que é o presidente Barroso. Cadê a imparcialidade de um juiz desse? Tu queria ser julgado por um julgador parcial dessa maneira? Ninguém queria. Não pode haver essa... Não pode existir parcialidade. Isso. Não pode haver essa parcialidade. Então, assim, quando eu estou aqui chamando a atenção dos que estão nos assistindo, da minha preocupação com o que está acontecendo no país, é tudo isso que está acontecendo. E, às vezes, quando eu estou aqui a pregar a essa anistia, eu faço lembrar aqui a anistia da época da Revolução Militar, lá atrás, que a presidente Dilma era assaltante de banco.
José Genuíno, Disseu, todos eles eram criminosos em vista daquilo que aconteceu lá atrás. Eram assaltantes de banco, eram sequestradores, eram assassinos. E todos eles tiveram anistia. E essas pessoas que estão presas, nada disso cometeram. E aqui eu estou a pedir e defender a anistia, por quê? Não é para defender essas pessoas, não é para dar liberdade, não é a impunidade a essas pessoas, é exatamente para preservar a imagem do Supremo Tribunal Federal, que estão contaminados. É poupar o Supremo Tribunal Federal de cometer uma grande injustiça, uma arbitrariedade como eles estão agindo. Eles não estão a serviço do nosso Estado, julgando da maneira justa, honesta e imparcial. Olha, Cleison, quando eu fazia direito, quando entrei na faculdade em 2001, de direito, naquele tempo existia uma discussão, porque em 2002 se iniciaria a TV Justiça. Até então, até 2002, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, eles não eram publicados, não era transmitido pela TV. E naquele tempo, naquele período, os julgamentos eram os julgamentos mais técnicos, onde os ministros estavam ali para se basear pela doutrina, pela jurisprudência, no intuito de alterar o voto do colega ministro. Até então, os ministros do Supremo não eram conhecidos pela população. Em 2002, com a TV Justiça, perdeu-se essa tecnicidade do julgamento dos Supremos Tribunais Federais. E isso a gente tem visto, são julgadores hoje mais políticos do que jogadores técnicos. E isso tem atrapalhado o nosso país, tem causado toda essa situação de insegurança que nós estamos vivendo. Por isso a minha preocupação. O órgão que é o órgão que deve dirimir os conflitos, colocar a paz entre as pessoas, é o primeiro a causar toda essa situação de insegurança. O Supremo Tribunal Federal, que às vezes age como legislador, que não é função dele. Legislar é função do legislativo. E ele tem invadido por diversas vezes a responsabilidade, a competência do Poder Legislativo nesse intuito de querer aparecer, de fazer política. Então, assim, é algo aqui que eu estou aqui, é um desabafo que eu estou preocupado. Estou preocupado e defendo essa anistia exatamente para poupar a imagem do Supremo Tribunal Federal, que a cada dia a população passa a desacreditar mais ainda. Deputado Bessá, eu queria saber, uma pergunta que a gente gosta de fazer para os nossos convidados, né, e principalmente cada um dentro da sua área. Para o senhor, o que é política? Para mim, política, ela é um meio para que a gente possa atender o anseio das pessoas. A política bem feita, ela tem essa função. Ao mesmo tempo, quando ela é desvirtuada, ela acaba que coloca situações que caem na antipatia das pessoas. Hoje em dia, a classe política é uma classe que não tem, por conta dos maus políticos, né, acaba que tem contaminado a todos. Como na política, como em qualquer profissão, existe o bom e o ruim. É verdade. Existe o médico bom, existe o médico ruim, existe o advogado bom, o advogado ruim, o professor bom, né, o professor ruim. Na política também tem um político bom e tem um político ruim. Mas, infelizmente, o que tem preponderado são políticos que não têm pensado em uma causa, em fazer algo para mudar a nossa sociedade. Procurando, trabalhando para satisfazer os seus desejos. E isso, para mim, não é política. E isso, sim, tem queimado, tem sujado esse mister
mais do que importante para a nossa sociedade, que é a política bem feita. Isso é muito importante. Bacana. Nós já estamos chegando aqui quase no finalzinho do nosso podcast e eu quero agradecer de coração, né, pelo senhor ter vindo aqui, né? Esse espaço sempre estará aberto aqui para o senhor e para todos aqueles que fazem desse estado um lugar melhor, que pretendem fazer cada vez mais desse estado um lugar melhor. Essa questão do debater é uma coisa que faz parte da democracia. Sim. E que eu acho que é muito válida, né? Eu queria, aqui para a gente concluir nosso podcast com chave de ouro, que o senhor deixasse um recado para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento no YouTube, né? Sobre o momento, vendo entre o momento que a gente está vivendo agora, né? E também pensando em um futuro próximo, não tão distante, né? Que o senhor deixasse um recado sobre essa visão política, um recado mais encorpado sobre essa visão política. Cleison, eu penso que devemos ser resilientes. Eu acho que nós devemos, com o passar do tempo, com o que nós temos vivenciado, com o que nós temos experimentado, eu acredito que na vida é assim. Você tem a oportunidade de experimentar, vivenciar, e quando você continua a repetir os mesmos erros, não dá. A vida, ela nos dá a oportunidade de, a cada dia, nós darmos um restart. Onde está a nossa resiliência, a oportunidade de não ser o que foi ontem. E isso é algo que eu sou um sonhador e desejo muito isso do nosso povo. A gente estava aqui falando de política, da democracia, do seu papel, da sua importância para o nosso Estado, para o nosso país, para o nosso povo, mas nada se muda num estalar de dedos. Verdade. Para se mudar, é preciso, primeiro, as pessoas mudarem. Se vocês viveram lá atrás e o que tem vivido não está dando certo, por que não muda? Por que não muda? Vamos mudar. Vamos tentar. Dar uma chance. Às vezes a gente se depara com muitos jovens que querem, que tá com gosto de gás, e existe uma certa resistência dos mais experientes com a novidade. Aqui, só dar um parênteses aqui que eu lembrei aqui, em cima do que eu estou querendo colocar, às vezes a gente chega assim, a gente está atrás de um emprego, né? Poxa, você está atrás de um emprego, está atrás de um emprego, aí você chega, aí o cara lhe diz, pô, mas você não tem experiência. Porra, como é que eu vou ter experiência se você não me dá oportunidade de emprego? Aí fica difícil, Aí fica difícil, né? Então, verdade. é o que está acontecendo, né? Eu acho que está na hora de dar a oportunidade da gente experimentar outras pessoas, né? Eu acho que através disso, né, através da democracia, que a gente tem condição de colocar na balança aquilo que é melhor para a gente e daí extrair aquilo que é melhor. Sem comparação, né, sem uma concorrência de bom nível, a gente não prospera. Onde tem concorrência, a gente consegue prosperar. Então, minha mensagem é essa. Eu acho que está na hora do povo piauiense dar a oportunidade para quem quer fazer algo diferente. São mais de 20 anos o Estado ser comandado por essas pessoas que aí estão. Eu acho que está na hora da gente mudar, né? E eu estou aí também como uma novidade aí, novo, com todo o gás, com toda a energia, e de procurar fazer o diferente. Isso é bom.
Deputado, eu queria agradecer mais uma vez, muito obrigado pela participação. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, basta você clicar aí, já se inscreve, ative as notificações para você ficar por dentro de todos os novos episódios aqui do nosso QPcast. E muito obrigado por ter assistido até aqui.